dia, meus amados irmãos. A graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você. Seja bem-vindo mais uma vez. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha tido uma boa noite de sono. Nós estamos aqui agora nesse domingo pela manhã para adorar e bendizer o nome do nosso Deus, para ouvirmos dele através da sua palavra. Eu espero que você esteja alegre, feliz em estar desfrutando da palavra dele e adorarmos a ele juntos nesta manhã. Que Deus abençoe você grandemente desde já. Que você possa estar se alegrando no Senhor, bendizendo o seu santo nome. Então, estamos aqui, espero que você já esteja aí online. Estou vendo aqui a mamãe, papai, né? E que Deus abençoe você grandemente, a sua vida, que você possa receber do Senhor bênçãos sem medidas nessa manhã. Pastor Cris, família, que Deus abençoe. Irmã Jacelia, irmão Júnior Cohen, que Deus abençoe também. Nós vamos iniciar nessa manhã adorando ao Senhor. E vamos cantar 3 cânticos antes de nós ouvirmos a palavra de Deus, o estudo da nossa EBD. E nós vamos iniciar com um cântico que geralmente a gente canta bastante nessa manhã, né, nas manhãs de EBD. Vamos começar agradecendo a Ele, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E é um cântico que fala muito aos nossos corações e que nós possamos realmente vivenciar isso nessa manhã e que o seu coração se abra para o estudo que nós iremos ouvir da palavra de Deus. Que Deus abençoe você grandemente. Que Deus dê graça a você, que Deus dê alegria no seu coração e que a palavra seja realmente um canal de bênçãos, um canal de vida para você. E a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é apta para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que nós possamos ser perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Então que Deus abençoe você, a cada irmão que está aqui, irmãos da nossa igreja, né, e irmãos também fora da igreja, como meu irmão Augusto César, Adriana, minha cunhada, irmã Lúcia, cada um dos irmãos. Iniciar então cantando Obrigado Jesus, pelo sol da manhã. Pelo sol da manhã, obrigado Jesus. Agradeça aí na sua casa. Pelo dia que nasci, obrigado Jesus. Pelo irmão que está ao meu lado aqui dentro, né? Obrigado Jesus. Mais uma vez. Pelo sol da manhã, obrigado Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado Jesus. Cante aí na sua casa. Pelo irmão que está ao meu lado, espiritualmente, e aqui também, né? Obrigado Jesus. Obrigado Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado Jesus, pelo ar que respiro. Obrigado Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado Jesus, obrigado Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus, pelo amor que não morre,
Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Que Deus abençoe a cada um de nós. Ainda vamos louvar o Senhor nessa manhã de domingo cantando Bendito Cordeiro, 123 do cantor cristão. Esse hino fala que alvo mais que a neve eu serei pelo sangue de Jesus. Se você é lavado pelo sangue de Cristo, você realmente um dia estará com Ele nos céus. Então, o convite sempre é esse, de você entregar a sua vida a Jesus, para que você possa ser alvo mais que a neve. Vamos adorar o Senhor com alegria em nosso coração nessa manhã. Cante aí onde você estiver, tá bom? Abra sua boca aí e adore ao Senhor. Vamos lá. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Desde esse sangue lavado com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Desde essas chagas purezas para o mais pobre pecador, pois que mais alvo que a neve, e teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, canta ao Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilhas desse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Que assim seja em nossos corações, que nós possamos assim crer no Senhor Jesus Cristo. É bom ter cada um dos irmãos aqui, irmãos da nossa igreja, também os irmãos que estão nos visitando aqui pela live, né? O Jefferson, o irmão Joane, já falei agora há pouco, irmã Miriam também, irmã Eliette, o Max, enfim, que Deus abençoe você grandemente. Vamos continuar louvando ao Senhor. Nós temos um hino que cantamos na nossa EBD, antes de nós iniciarmos os nossos estudos, chamado Hino da EBD. Se você não sabe, você vai aprender. Inclusive, editado por uma irmã da nossa igreja. Tá bom? E vamos adorar o Senhor, e logo depois desse hino nós vamos estar juntos aprendendo da palavra de Deus, nosso estudo bíblico desta manhã. Vamos lá. Que alegria temos nesse dia, pois vamos aprender a palavra do
nosso Deus, a nossa EBD. Viva, viva, viva EBD, que nos faz compreender que Deus nos ama e quer nos ver crescer. Se quiser crescer, venha pra EBD. E agora que aprendemos do tremendo amor de Deus por nós, jubilosos todos cantaremos, pois estamos na EBD. Viva, viva, viva EBD, que nos faz compreender que Deus nos ama e quer nos ver crescer. Se quiser crescer, venha pra EBD. Amém, amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Nós estamos aqui para aprender e crescer na palavra de Deus. Amém? Que bom que você está aqui, então. Na verdade, nós não estamos aqui, né? Mas você está aí compartilhando o aqui. Então, que Deus abençoe você grandemente. Nós estamos agora diante da palavra de Deus. Os irmãos que chegaram agora, que Deus abençoe você, tá bom? Seja muito bem-vindo. E vamos então estar juntos aprendendo a palavra de Deus. Eu mandei um PDF para o grupo da igreja com o nosso esboço, o esboço da nossa lição, tá bom? Se você quiser também esse esboço, eu posso providenciar para você. Só depois confirme aí nos seus comentários, dizendo: pastor, eu quero um esboço, eu quero uma cópia do esboço, para que eu possa acompanhar depois, ler em casa, e eu posso depois providenciar para você, tá bom? Se você precisar ou quiser esse esboço, só me fala e eu vou mandar para você. Os irmãos da igreja já têm aí, eu enviei para o grupo da igreja, e vocês podem estar visualizando, inclusive, o seu esboço agora. Então, nós estamos... Deixa eu tomar uma aguinha aqui antes. Eu estou me recuperando de um período de gripe, tosse, mas nada de coronavírus, graças a Deus. Mas a minha voz está um pouquinho fanhosa ainda, tá bom? Pode ser que eu possa dar uma tossida de vez em quando, mas vamos lá. Nós estamos no meio de uma lição, irmãos, na vida do profeta Elias, estudos na vida de Elias. Elias é um servo de Deus, um profeta, né, de Deus, e ele está nos ensinando muitas coisas, muitos princípios para as nossas vidas, com relação à sua vida, com relação à sua existência. E nós estamos no terceiro estudo dessa série de lições sobre o profeta Elias, e hoje nós vamos observar mais uma vez os seus estudos, né, falando sobre ele. E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias para 1 Reis. 1 Reis, capítulo 17. Vamos ler hoje do versículo 8 ao versículo 16. 1 Reis, capítulo 17, versículos 8 a 16. Se você tem Bíblia aí, pegue sua Bíblia, vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. É importante que você averigue, né, na sua palavra, na Bíblia, na palavra de Deus, como é que realmente nós estamos lendo e observando a palavra de Deus. Como eu falei, o nosso estudo é referente à vida de Elias, o profeta Elias. E nós sabemos que o profeta Elias viveu num tempo bem difícil, num tempo em que o povo estava sendo flagelado, né? O povo estava em cativeiro. E aí, claro que por conta dos pecados que existia no meio do povo, por conta de várias questões. E aqui nós estamos aprendendo nessas lições como é que era um homem tão simples, e que Tiago, inclusive, lá no Novo Testamento, ele é citado, Elias é citado pelo apóstolo Tiago, quando ele diz: um homem sujeito às mesmas tentações e provações que nós, orou e por 3 anos e meio não choveu, e depois orou de novo e voltou a chover. Então é uma demonstração, uma orientação de como realmente nós, se nós nos deixarmos sermos usados por Deus, podemos ser grande bênção na nossa geração e no meio onde nós vivemos. Na sua família, na sua casa, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua comunidade, na sua igreja. Basta apenas que nós estejamos obedecendo a palavra de Deus e fazendo a sua vontade.
Então, esses são um dos objetivos que nós estamos observando ao termos essas lições na vida do profeta Elias. Então eu espero que você já tenha aberto aí em 1 Reis capítulo 17, nós vamos ler os versículos de 8 a 16. Então abra sua Bíblia aí e vamos observar a palavra de Deus. Diz assim a partir do versículo 8, tá? Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E ainda ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavalos e vou prepará-lo para mim e para o seu filho, para que os comamos e morramos. Então Elias lhe disse: não temais, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-me aqui, depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele e a sua casa muitos dias. E da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Irmãos, que palavra bem próxima daquilo que a gente está vivendo hoje, né? A gente não está vivendo uma seca, mas nós estamos vivendo uma quarentena, um tempo difícil, né? E a gente precisa ter fé no Senhor. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pelo período precioso que nós teremos agora, que já tivemos nos cânticos, mas que teremos agora diante da tua palavra. Fale aos nossos corações, que mesmo na distância, ó Deus, não tenhamos distrações, para que a nossa mente e o nosso coração esteja totalmente voltado àquilo que iremos ouvir. Fica com cada irmão, com cada pessoa que está ouvindo e participando, ó Deus, desse momento de exposição à tua palavra. Que tu esteja nos abençoando, nos guardando, e que nós possamos assimilar, ilumina os nossos corações, para que a tua palavra encontre lugar e nós possamos ser mais diferentes e melhores, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Muito obrigado, ó Deus, e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o texto que nós acabamos de ler retrata aqui, né, que Elias ele é sustentado mais uma vez. Os versículos anteriores a esse, os versículos de 2 a 7, nos narram como ele foi sustentado pelos corvos, né? Lá no ribeiro, a Bíblia diz no versículo 1 do capítulo 17, desse que nós estamos lendo, que Elias dá um recado a Acabe. Acabe era o rei de Israel, o rei mau. E ele foi dar um recado para ele: olha, vocês não vão ter chuva. Isso vai ser um problema muito grande para o teu reino. E aí o rei zangado, né, falou assim: vamos matar esse cara tá falando bobagem aí, como é que ele fala isso de mim, eu sou o rei, e não pode. Então Deus falou para ele: ó, vai embora daí, vai-te embora, porque esse pessoal vai tentar te matar. E aí Deus falou para ele: ó, vai lá pro ribeirinho lá e tal, e você fica lá nos ribeiros, eu vou mandar corvos, né, pássaros, para que possam sustentar você, e você vai viver lá durante esse período. E ele fez isso. Deus agiu poderosamente na vida desse homem, e depois disso, quando acabou o ribeiro secou lá, né, porque 3 anos e meio sem chuva, você imagina isso, né? Eu digo para os irmãos aqui, nas nossas igrejas aqui em Tocantins, né, a gente fica lá 4, 5 meses sem chuva, e realmente é um tempo bem de estiagem, né? Se não fosse aquela chuvinha do caju, né, em agosto, não sei se ainda tem, mas seria um pouco mais difícil. Mas aqui no Pará não, aqui, irmãos, temos chuva todo dia, né, graças a Deus. Mas você imagina 3 anos e meio sem chuva, né? Então foi um período realmente muito difícil. Então quando secou esse ribeiro, Deus mandou ele para esse versículo 8, que fala que é a viúva de Serepta. Vai lá nessa mulher e você vai estar lá sendo orientado por ela, Deus vai sustentar você através dela. E aí essa mulher já era uma mulher viúva, uma mulher que estava lá com seu filho, e só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite lá, e aí mesmo assim ele falou: olha, vai lá preparar primeiro para mim, depois. E aí, irmãos, Deus agiu.
O texto que nós vamos estar observando hoje, além desse, para citar, é o texto do Salmo 37, versículo 23. Salmo 37, 23 é uma realidade para as nossas vidas, inclusive do que vivemos hoje, nessa quarentena, nesse tempo de pandemia. Olha o que fala para nós o Salmo 37, versículo 23. Se você quiser abrir sua Bíblia, pode abrir e marque lá. Nos diz o seguinte: os passos de um homem bons são confirmados pelo Senhor. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E deleita-te no seu caminho. Amém? Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E deleita-te no seu caminho. Então, irmãos, há 3 razões que constantemente desafiam o povo de Deus. 3 coisas. A primeira delas tem a ver com a nossa orientação no Senhor. Então, será que Deus age? Será que Deus guia as nossas vidas? Muitos acham que não mais as Escrituras claramente mostram que sim. A palavra de Deus nos mostra que sim. Alguns acham que não, mas as Escrituras nos mostram que sim. Elias foi divinamente guiado, passo a passo, como nós vemos no Salmo 37, né, versículo 23, que nós lemos agora. Os passos dos homens bons são confirmados pelo Senhor. Pelo Senhor. Então, essa é uma questão. A questão que temos que ver é a orientação do Senhor. Deus está nos orientando. Creia nisso. A segunda questão tem a ver com a nossa disciplina de Deus. Porque vem provações, problemas na vida do crente, não vem? Na sua vem, na minha vem na vida de todo mundo. Agora, um estudo de Deuteronômio capítulo 8 e Hebreus capítulo 12, versículo de 13 a 11, dão as respostas, e o estudo de hoje dá esclarecimento a esse assunto. Por quê? Porque a disciplina é de Deus. E a terceira questão aqui é a questão da provisão de Deus. A provisão de Deus é uma coisa que sempre vem quando a gente fala de orientação e de disciplina. Deus sempre vai provir. Em Gênesis capítulo 22, versículo 14, o Senhor nos mostra que Ele proverá na vida daqueles que servem e obedecem ao Senhor. O Senhor ainda fará isso, fez isso naquele tempo e ainda fará isso hoje. E o estudo supre a resposta desta questão. Porque após Elias estar junto ao ribeiro de Queribe, quase um ano inteiro ali, a água secou-se, né? Será que por isso Deus falhou? Né? Elias poderia olhar ali, Deus falou para ficar aqui no ribeiro, mas o ribeiro secou. Para mim não ia secar, não. Para mim não ia chegar aqui no Belém, aqui no Pará, na minha região, essa pandemia. Agora, claro que não. Significa que Deus enviaria Elias a outro lugar. Para onde? Para Sarepta, onde ele havia ordenado ali então que a viúva o sustentasse, e a gente vai observar algumas coisas sobre isso aqui que são muito importantes. Primeiramente, irmãos, observe o seguinte: houve uma angústia inconsolada desta viúva. Houve uma angústia. Não sabemos o quanto, irmãos, quanto tempo ela foi viúva, mas ela tinha um filho, certo? A Bíblia fala, relata isso aqui pra gente. Agora, provavelmente o marido dela tinha deixado o suficiente para eles durante tempos, né, normais. Mas, no entanto, eles estavam vivendo um período de seca, de estiagem, 3 anos e meio aí viveriam. Agora, somos avisados aqui que ela havia chegado ao fim dos seus recursos. Os versículos 10 a 12 nos falam isso, nos informam que ela iria preparar o derradeiro, o último dos seus provimentos, para ela e para o seu filho. Então, será que já chegastes, então, por exemplo, ao fim dos nossos recursos? Eu tenho visto pessoas desesperadas nas últimas semanas, né? Pessoas querendo comprar tudo. Às vezes você vai no supermercado. Aqui, graças a Deus, não tem tido a gente não tem observado com tanta frequência. Mas, por exemplo, materiais como o básico, né, como máscara, álcool em gel, alguns remédios, tem tido escassez. Nós temos uma irmã que pediu oração: pastor, o meu remédio que eu uso, o meu tratamento, não tem mais. Eu já fui em várias farmácias e ele disse que por conta da pandemia não tem mais. Agora, dinheiro, saúde, irmãos, amigos, paciência, etc. Tudo está esgotado, será? O Salmos 84, versículos 11 a 12 nos diz: porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não retirará bem algum aos que andam na retidão.
Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Que maravilha, né? Esse versículo, que maravilha nos traz em mostrar que mesmo que havia chegado ao fim desses recursos, mas o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça, glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão do Senhor. Bem-aventurado, feliz o homem que em ti põe a sua confiança. Você confia no Senhor? Você está realmente confiando em Deus? Ou será que você confia nos recursos do homem? Os recursos que a gente ainda está querendo prover e ver, né, em relação aos homens? Que nós possamos confiar no Senhor. Mas além disso, ela era crente em Deus Jeová. Mas ainda o Senhor permitiu que ela sofresse. Versículo 12 nos mostra isso. Deus estava ciente da sua extremidade, como vemos no versículo 9, né? Mas ele estava realizando o seu propósito tanto na vida dela quanto na vida do profeta Elias. Ele estava cumprindo, até mesmo no Velho Testamento, a promessa neotestamentária de Romanos capítulo 8, versículo 28, né? E a gente vê depois grande verdade no Salmo 138, 8. E estas experimentando então problemas, sofrimentos, mas isso não significa que Deus teria abandonado. Deus jamais nos abandona, amém? Isso é uma maravilha. Então, ela era crente em Jeová, em Deus, e Deus permitiu que isso acontecesse com ela. Ela tinha perdido a esperança, o versículo 12 nos diz, relata que ela pensava que estava preparando o seu último. Ela estava preparando o seu último, a sua última refeição. E com isso, ela começou a viver de uma maneira mais desordenada. Tá? Irmã perguntou sobre a referência de Deuteronômio e Hebreus, irmã. É o Deuteronômio capítulo 8 e Hebreus capítulo 12, de 3 a 11. Tá bom? Só para a irmã anotar. Então, irmãos, nós podemos observar isso. Nós podemos observar que mesmo diante dessa situação, muitas vezes a gente perde a esperança. Essa mulher havia perdido a esperança, ela pensava que era a última. Eu tenho visto isso ultimamente. Pessoas que perderam a sua esperança. Essa semana eu vi pessoas e relatos, né, de pessoas que estão estourando o cartão de crédito. Pessoas que estão vendendo coisas, pessoas que estão vivendo desordenadamente. Por quê? Porque pensam que vai acabar tudo. Porque pensam que as coisas já chegaram aos fins. Sabe, irmãos, se colocarmos a nossa fé em qualquer coisa ou pessoa aqui na terra, certamente perderemos a esperança e a nossa fé faltará. Mas se estivermos e termos fé em Deus, na sua palavra, nunca nos faltará. Eu lembro do que Isaías capítulo 41, versículo 10 nos diz. Ele fala, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Que maravilha! Que bom saber que temos um Deus que estará conosco, e isso deveria ser motivo para que você nunca tenha perdido a sua esperança no Senhor, para que você não perca a alegria da salvação, para que você viva em novidade de vida a cada dia. Então nós estamos aqui diante de uma angústia inconsolada dessa viúva. Graças a Deus nós não chegamos a uma angústia dessa no Brasil. Mas eu imagino, por exemplo, que países como a Itália, como a Espanha, a França, muitas pessoas podem estar vivenciando esta angústia inconsolada. E podem estar olhando para suas vidas como se não houvesse mais esperança, como se tivesse perdido a esperança. Mas que nós lembremos o que o profeta Isaías acabou de nos dizer. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento e com a destra da minha justiça. Irmãos, a angústia inconsolada dessa viúva aconteceu. Mas o nosso segundo ponto nos traz a fé indomita do profeta. Ele era indomita, invencível. Era uma fé inabalável. A angústia dessa mulher veio, mas a fé inabalável, invencível desse homem trouxe alegria e esperança para a vida dessa mulher. Outro homem qualquer de menos fé teria vacilado e falhado quando o ribeiro secou-se, né? Secou, e agora? Deus disse que ia prover, agora não. Mas Elias não. Sua fé foi evidente em pelo menos algumas questões. Primeiro,
que ele tinha fé de aceitar a palavra de Deus. Ele estava disposto a ouvir. Sabe, a gente ouve a palavra de Deus e a gente tem que fazer o quê? Obedecer. Muitas vezes a gente ouve e não obedece. A gente ouve e duvida. A gente ouve, mas o que não é bem assim, hoje é outro tempo. Irmãos, ouça a palavra e obedeça. Ele tinha fé de aceitar a palavra de Deus. Elias amava, suspirava e vivia a palavra de Deus. Assim como devemos viver hoje. Compare então o texto, por exemplo, dos versículos 8, 14 e 16 com Mateus 4:4. Abra sua Bíblia aí, por favor. Vamos ler primeiramente essa passagem de 1 Reis, tá bom? 1 Reis capítulo 17, o qual nós estamos lendo, e depois a gente vai para Mateus capítulo 4. Eu quero fazer uma comparação com os irmãos. Olha aqui, versículos 8, 14 e 16. Ele nos diz: então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo... Aí o versículo 14 nos diz: porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor Deus der a chuva sobre a terra. Que bênção! E o versículo 16 nos diz: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério do profeta Elias. E olha o que Mateus capítulo 4, versículo 4 nos diz. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que maravilha, irmãos! Que maravilha! Ele amava, ele suspirava e vivia a palavra de Deus. Eu tenho visto tantas pessoas hoje em dia, sabe, compartilhar coisas do coronavírus. A televisão está cheia disso. Mas em vez de você estar se enchendo disso, amando, suspirando, vivendo isso 24 horas por dia, desliga essa televisão, compartilhe mais e suspire mais, ame mais, viva mais a palavra de Deus, porque é isso que as pessoas precisam, para trazer paz ao seu coração, para trazer mais vida nas suas vidas. Então, quando nossas ações, irmãos, e experiências são dirigidas pela palavra de Deus, as nossas vidas permanecerão no centro da sua vontade e não temeremos mais nada. Não há nada que temeremos. A fé de Elias era forte, assim como a fé que houve em Abraão. Romanos, o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, é interessante. Eu quero ler essa palavra, irmãos, para os irmãos. No versículo 4, ele nos diz algo interessante. Preste atenção no capítulo Romanos, capítulo 4, versículos de 17 a 21. Olha o que ele nos diz. Abra sua Bíblia aí. Romanos 4, de 17 a 21. Nos diz assim: como está escrito: por pai de muitas nações te instruí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, e nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas fortificado na fé, dando glórias a Deus Pai, e estando certíssimo de que o que ele tinha profetizado também era poderoso para fazer. Que bênção, irmãos! Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa quando nós podemos observar a palavra de Deus e ver que ele tinha uma fé que aceitava e que cria na palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, é a nossa regra de fé e prática. Isso é maravilhoso. E eu vou dizer uma coisa: o crente que tem medo do que vem pela frente é porque não conhece o seu porvir. O crente que tem medo, que se apavora de qualquer coisa é porque não conhece as Escrituras, não conhece a palavra de Deus. Porque, irmãos, Deus nos dá convicções, certezas de como será o nosso futuro. E você precisa buscar isso na sua vida. Elias tinha uma fé que baseava-se na palavra de Deus, mas também ele tinha uma fé para poder fazer um pedido incomum. Olha o pedido que Elias fez diante dessa situação inusitada. Então isso é registrado, por exemplo, no versículo 13, né? Que estranho ali dizer que esta mulher, assaltada pela pobreza, e ele chega e diz assim: vai e faz conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno
e traze aqui a mim. Oh, mas que pedido, né? Sabe, irmãos, como podia pedir assim e como explicar tal pedido? Né? Significa que ele estava diante dela como um representativo de Deus, Jeová, o Altíssimo, e ele estava diante dizendo que colocasse Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Nós temos colocado Deus em primeiro lugar? Você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida? Sabe, irmãos, muitos cristãos estão em casa. Nós não estamos nos reunindo nas igrejas, mas você precisa ainda colocar Deus em primeiro lugar. Como é que você faz isso? No seu dia a dia. Ainda colocando Deus em primeiro lugar, orando mais, lendo sua Bíblia, sabe, cantando ao Senhor, tendo tempo com Ele, abençoando sua família, abençoando uns aos outros, continuando sendo fiel a Deus. Seus dízimos e ofertas, continue contribuindo na sua igreja, não é para você, não estou indo então, não, peraí. Continue sendo fiel. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Este princípio, irmãos, é claramente expressado em Mateus capítulo 6, versículos 31 e 34. É aquele texto, né, que fala que, olha, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 31 a 34. Depois você lê. O versículo 33, quando está preparando, né, a dar para Deus o primeiro lugar nas nossas vidas, podemos ter certeza que as nossas provisões elas serão garantidas. Então ele tinha fé para poder fazer um pedido muitas vezes incomum. E sabe, irmãos, quando a gente vive um momento desse, a nossa mente, o nosso psicológico, a gente fica meio que abalado. E qual é a nossa tendência? É reter. Reter, eu quero reter. Não, eu preciso ir no supermercado fazer compra e tal. E eu preciso reter porque senão eu posso ficar desprovido. E é interessante, né, irmãos, como pela fé um pedido pode ser incomum. Pode ser inevitável, assim meio que diferente. Lembre, irmãos, que a fé vai impor coisas que vai na contramão do mundo. E nós precisamos estar sendo baseados na sua palavra nisso. Lembre que ele tinha também não somente uma fé para fazer um pedido incomum, mas ele também tinha uma fé para declarar a fidelidade de Deus. O versículo 14 nos declara isso. Volte lá a sua Bíblia para 1 Reis, capítulo 17, e vamos observar o que o texto nos narra aqui. Olha o que ele fala no versículo 14. Ele diz: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Que maravilha! Que bênção, irmãos! O versículo 14 declara isto: as aparências todas pareciam contra o que ele estava fazendo e dizendo, mas Elias tinha a palavra de Deus para apoiá-lo, e nas quais ele descansava. Irmão, sabe o que é descansar na palavra de Deus? É quando você lê a palavra e você fica tranquilo, você louva a Deus, porque você sabe que Deus está no controle, que Deus ainda está no controle, na frente, conduzindo as nossas vidas. E ele pôde expressar isso no versículo 14. Elias tinha a palavra de Deus. Ele tinha a palavra de Deus para apoiá-lo. E não quais eram, sabe, nada disso, não outra coisa, mas ele tinha a palavra de Deus. A fé é simplesmente confiar na palavra de Deus. Assim, ele pode dizer àquela viúva que Deus iria providenciar tudo o que ela precisaria. Ponto final. Observe então as palavras dramáticas que Elias falou à viúva. O versículo 13 diz: não temas. O Senhor usou estas palavras exatas para os seus próprios, vez após vez. Não temas. Sabe, diante do povo de Israel, não temas. Diante do Mar Vermelho, não temas. Diante das muralhas de Jericó, não temas. E até hoje Deus fala: não temas. Diante da coronavírus, não temas. Não temas. Palavras exatas para os seus próprios, vez após vez, até hoje. Até hoje. Então lembre, irmãos, dessa fé imunerável que existiu. A fé, a angústia veio, sim, uma angústia inconsolável da viúva, mas Deus trouxe uma fé invencível do profeta. Uma fé que ele tinha porque aceitava a palavra de Deus. Uma fé que ele tinha que poderia fazer um pedido incomum, inclusive.
uma fé que ele tinha para declarar a fidelidade de Deus. E por fim, meus irmãos, Deus nos mostra nesse texto um suprimento infalível do Senhor. Um suprimento infalível do Senhor. Versículos 15 e 16, aprendemos que quando a mulher obedeceu ao Senhor, o suprimento foi dado. Quando esta mulher obedeceu a Deus, o suprimento foi dado, irmãos. Estás preocupado acerca da questão do seu suprimento, das necessidades, do que nós estamos vivendo hoje? Está preocupado com isso? Eu tenho uma coisa para dizer para você. Quer dizer, a palavra de Deus tem. Uma necessidade financeira urgente, algo, qualquer outra coisa, confie no Senhor. Talvez esteja pensando em começar um novo lar, um novo negócio. Não fique imaginando em relação a qualquer outra coisa. Mas lembre que Deus está contigo. E Ele pode suprir as suas necessidades a cada dia. Sabe, irmãos? O que um velho disse uma vez, um velho que eu digo, né? É o Salmo 37, 25, quando ele diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Lembre-se que as promessas de Deus nunca faltarão, nunca falharão. Compare, por exemplo, com Mateus 6,32, quando ele nos diz: porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitar de todas as coisas. Ele sabe. Ou mesmo como Filipenses capítulo 4, versículo 19, que diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Com respeito a esse suprimento grande, gracioso que o Senhor providenciou para Elias, irmãos, e para a viúva de Serepta, observe o seguinte. Primeiro, a promessa de suprimento. Versículos 9 e 14. Reconheça que tudo o que o Senhor falou e fez pelos seus servos naqueles dias, Ele está dizendo e querendo fazer por você hoje. Ele está querendo fazer por você hoje. É a promessa de suprimento. Ele supre na sua vida, irmão. Ele supre na sua vida, minha irmã. Segundo, a duração do suprimento. Versículo 14. Observe as três palavras enfatizadas. Até ao dia. Até ao dia. Até quando Deus suprirá nossas necessidades, irmãos? Até ao dia quando já não andaremos pela fé, mas andaremos pelas vistas da presença gloriosa do nosso Senhor. Que bênção! Ele suprirá até o dia em que nós estaremos não andando mais pela fé, mas andando pela vista na presença gloriosa do nosso Deus. Creia nisso. Creia nisso. Não há nada que aconteça e que irá acontecer neste mundo que possa surpreender a fidelidade, a completude, o suprimento de Deus. Deus não tem um limite de suprimento para a sua vida. É infalível. Não importa o que aconteça, é infalível. E além disso, a terceira e última, a promessa de suprimento, a duração do suprimento e, por fim, a suficiência desse suprimento. Versículos 15, parte B e 16. Outra vez, nós podemos ver a suficiência desse suprimento. Outra vez é a história de Filipenses capítulo 4, versículo 19, quando nos diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Sabe, irmãos, da promessa de Deus para suprir todas as nossas necessidades, nós já temos. A palavra de Deus é bem clara sobre isso. Agora, Ele nunca nos dá demais. E frequentemente, Ele somente nos dá o necessário por um dia. Mas Ele sempre nos dará o suficiente. Ele sempre nos dará o suficiente. O apóstolo Paulo nos confirma isso na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, quando ele diz: por isto não desfaleçamos mais, mas ainda que o vosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova
de dia em dia, de dia em dia. Irmãos, que nós possamos observar a sua palavra, que você possa observar e lembrar que Deus é conosco a cada dia, que Ele está conosco, que o seu suprimento é infalível no Senhor. Elias experimentou isso, Elias observou isso lá no ribeiro e agora também na presença dessa viúva. Irmãos, Ele está conosco. E eu quero lembrar os irmãos, como diz o versículo 16, né? Da panela de farinha não se acabou a farinha, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Que Deus abençoe você a cada dia, que você possa aprender com Deus e que nós possamos observar e lembrar, irmãos, que os nossos dias estão sendo dias difíceis, mas se temos a fé em Deus, com certeza, irmãos, o suprimento infalível do Senhor será algo suficiente para as nossas vidas. Tenha fé na palavra. E a minha orientação é que você esteja olhando mais na palavra. Eu nunca recebi tantas mensagens no WhatsApp, eu nem ligo mais a televisão, porque é só isso, né? Mas ao mesmo tempo eu nunca recebi tanta mensagem no WhatsApp, tanta coisa falando sobre esse coronavírus. Mas em vez disso, mude seus olhos, coloque elas no Senhor, não nas circunstâncias. Coloque seus olhos no Senhor, preserve a sua mente, o seu coração. A Bíblia diz sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Então faça isso, que nós possamos aprender com Elias como aprendemos hoje e lembrar que o nosso Deus está conosco a cada dia e a cada instante. Eu quero terminar nessa manhã lendo com os irmãos Isaías capítulo 25, versículo 1. Isaías capítulo 25, versículo 1, que nos diz o seguinte: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, porque fizestes maravilhas. Os Teus conselhos antigos são verdade e são firmeza. Que Deus possa abençoar você, que você esteja alicerçando a sua vida nesses dias e em toda a sua vida na palavra de Deus. Sabe, irmãos, os vales têm início, meio e fim. Lembre disso. E lembre também que depois de um vale sempre vem um alto e belo monte. E você vai ver esse horizonte logo, logo na presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe você grandemente, meu irmão, minha irmã. Eu volto mais uma vez a reforçar, se você quer esse esboço aqui que você tem aí, que você me mande um WhatsApp, me mande aí avise aí nos comentários para que eu possa enviar para você em PDF o esboço da nossa lição de hoje. Então que Deus abençoe você da nossa igreja, você irmão aí em Tocantins, qualquer outro lugar. Que Deus abençoe você grandemente, que Deus possa estar iluminando seu coração. Alguns irmãos chegaram depois aí, né? Irmã Diana, Socorro, irmã Socorro, Gonzaga, Mateus Eduardo, pastor André, meu amigo, que Deus abençoe. Joanes também, meu irmão. Enfim, irmãos, que Deus abençoe você, que você possa aprender a palavra de Deus. Nós vamos orar agora e vamos estar pedindo que Deus pratique, faça com que isso seja uma prática. A palavra de Deus nessa manhã tenha sido uma prática dos nossos corações nessa manhã. Vamos orar então. Pai, nós te agradecemos por tudo que tens feito. Te agradecemos, a Deus, pela tua palavra que foi ministrada nessa manhã. E eu agradeço, Senhor, porque nós temos a mesma. Que ela possa ser um lugar de refúgio, de certeza, de acalento, ó Deus, de tranquilidade, de paz em nossas vidas, ó Deus. Que nós possamos olhar para Ti, crer em Ti, Senhor. Que nós possamos ter confiança e fé na Tua palavra a cada dia. Muito obrigado por cada irmão que esteve presente nessa manhã, nesse momento de estudo, de meditação na Tua palavra, e que nós possamos a cada dia, ó Deus, refletir, praticar a Tua palavra, que os nossos olhos estejam firmados no Senhor, e que nós possamos estar certos, ó Deus, convictos de que logo, logo isso vai passar. Logo, logo, Deus, essas questões todas vão estar sendo resolvidas. E, ó Deus, independentemente da situação, das circunstâncias, nós estamos felizes, em paz, porque sabemos que o que sustenta as nossas vidas vem de um suprimento infalível da Tua parte.
Então, ó Deus, muito obrigado. Continue a falar aos nossos corações. Eu te agradeço, ó Deus. Abençoe a cada irmão, a cada pessoa que está fazendo parte dessa live. Que tu esteja guardando os seus corações, ajudando as suas dificuldades, os seus medos, as suas inseguranças. Que possam olhar para Jesus Cristo. Que possam olhar para a tua palavra e ter a certeza de que o teu suprimento vindo dela é infalível e é suficiente. Muito obrigado, Pai, e nos abençoe em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe você grandemente. É tão bom estar com você e eu espero que você tenha sido abençoado pela parte de Deus na sua vida. Nós vamos nos reunir mais uma vez hoje, às 18 horas, em mais uma live no nosso culto noturno, da nossa igreja. Mas você está convidado, se você estiver aí, para estar conosco e mais uma vez estarmos adorando ao Senhor, cantando hinos, cânticos ao Senhor e também ouvindo a palavra de Deus. Que Deus abençoe você grandemente e que você continue com seus olhos em Jesus. Um abraço.